Leitura do livro Yoga, a arte da integração. Capítulo 2, os centros do hábito. O tema fundamental dos Yoga Sutras de Patanjali focaliza-se em torno da ideia dos vrittis, ou tendências reativas, e sua cessação. É preciso lembrar que essa investigação sobre o problema dos vrittis não objetiva inibir o surgimento dos pensamentos na mente, pois tal inibição significaria tornar a mente totalmente adormecida, se não morta. Não é o surgimento de pensamentos que constitui um problema no campo do yoga. Dar continuidade ao pensamento é o principal obstáculo na senda do yoga, e os vrittis são essencialmente continuidade de pensamento, pois como poderiam ser formados sulcos e tendências na consciência, a não ser através do processo de continuidade? Na verdade, a continuidade de pensamento e as tendências da mente são idênticas, porque no momento em que ocorre a continuidade de pensamento, nasce na mente uma tendência reativa. Apenas quando a mente oferece um habitat ao pensamento é que os interesses adquiridos do pensamento começam a se estabelecer. E os interesses adquiridos do pensamento são, na verdade, os vrittis. Quando o pensamento estabelece sua esfera de influência na mente, então nasce vritti. Se os pensamentos viessem e fossem sem formar qualquer centro permanente na mente, não haveria absolutamente dificuldade. Tal mente sempre permaneceria livre e não comprometida. Em tal mente, os centros do hábito não seriam criados. Portanto, o problema não é parar o despertar de pensamento, mas antes, impedir que uma continuidade seja dada aos pensamentos que possam vir e ir no campo da consciência humana. No último capítulo, vimos como vritti, ou a continuidade de pensamento, nasce no curso da atividade mental, centrando-se em torno da razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória. Essas 5 regiões da consciência são a fonte de todos os vrittis. É nesse ponto que a continuidade é conferida ao pensamento. A questão fundamental, portanto, é como prevenir essa continuidade com referência ao pensamento e emoção? Os pensamentos e emoções podem acalmar-se natural e espontaneamente após completarem suas funções? É a extensão de uma experiência, mesmo após os acontecimentos terem passado, que causa estresse e tensão em nossa vida psicológica? Os vrittis são, na verdade, produto dessa extensão. Se não quisermos estender uma experiência, então certamente se faz necessário que este completamento psicológico seja sincronizado com seu completamento cronológico. Se nos movemos na vida com cada experiência psicologicamente completa, a consciência permanece não modificada e, portanto, sempre nova e vital. Experimentar tal estado de consciência é chegar ao êxtase de yoga. Como podemos chegar a esse estado? A primeira sessão do Yoga Sutra de Patanjali é chamada Samadhi Pada. Nessa sessão, o autor oferece-nos uma descrição abrangente do yoga. Tendo formulado, em primeiro lugar, o problema dos vrittis, ele nos dá uma indicação de como tal problema pode ser abordado e o que aconteceria quando fosse resolvido. Em uma ampla investigação, ele descreve yoga para todos entenderem. Ele, por assim dizer, nos oferece um mapa de um novo país ao qual aspiramos ir. Estudar um país através de um mapa é completamente diferente de realmente percorrê-lo. Contudo, consultar o mapa é de grande valia antes de empreender a viagem em si mesmo. O mapa é uma descrição bidimensional de uma realidade tridimensional. Ele nos mostra o esboço geral do país. Mas o estudo do mapa, com quanto detalhado possa ser, não pode dar ao estudante as alegrias da descoberta do país. O mapa pode apontar a direção na qual mover-se, porém não pode mostrar o que o viajante descobrirá enquanto estiver se movendo naquela direção. A primeira sessão dos Yoga Sutras de Patanjali deve ser como um mapa para o viajante que deseja empreender uma viagem à região de Yoga, e como um bom mapa fornece-nos vários detalhes indicando a natureza da região. Na segunda sessão, bem como na terceira, Patanjali ocupa-se com a própria viagem da nova terra. O mapa de um novo país é como o dedo apontando o caminho. É isso que faz a primeira sessão. A segunda e a terceira sessão ocupam-se com o equipamento e as aventuras da viagem. Mas antes disso, é preciso estar familiarizado com o mapa do novo país, que possui um grande número de marcos importantes. E a quarta sessão contém a colheita da viagem. No primeiro capítulo, discutimos a natureza geral dos vrittis, o que são e de onde surgem. Em outras palavras, vimos onde os vrittis ganham sustentação e como seu fluxo de continuidade é aumentado.
A corrente de continuidade reúne mais e mais correnteza à medida que a mente funciona nas 5 regiões de sua atividade. A próxima questão é: como pode este fluxo de continuidade ser detido, de modo que os pensamentos venham e partam sem criar qualquer vritti na consciência? Uma indicação geral com relação à cessação dos vrittis ou tendências reativas é dada no seguinte sutra. 12. A dissolução dos centros reativos da mente é alcançada pela prática e pelo desapaixonamento. A fórmula da prática do desapaixonamento aparece reiteradamente na disciplina espiritual dos hindus. Nós encontramos no Bhagavad Gita e também nos Upanishads. É uma fórmula revolucionária de grande significação. Contudo, quando a examinamos, muitas vezes um ponto é esquecido, qual seja a coexistência da prática e do desapaixonamento. Eles devem estar juntos e ao mesmo tempo, e não um após o outro. Usualmente, ao compreendermos essa fórmula, introduzimos um intervalo de tempo entre os dois, o que os despoja de todo sentido e significado. É necessário compreender que a prática e o desapaixonamento são 2 abordagens contraditórias. Uma denota esforço, enquanto a outra significa não esforço. Enquanto na prática coloca-se esforço, no desapaixonamento obviamente cessa o esforço. Como podem ambos existir juntos quando são contraditórios? E, contudo, o segredo da liberação da mente de todos os vrittis jaz em sua coexistência. Sua coexistência denota um estado de relaxamento no meio da tensão, de inação no meio da ação, de silêncio no meio do barulho. A experiência da prática e do desapaixonamento com um intervalo de tempo é conhecida da maioria das pessoas. Significa levar adiante nossas atividades da vida enquanto houver energia física e mental. Quando essa energia é completamente esgotada, de modo a não sermos mais capazes de empreender qualquer esforço, voltamo-nos para Vairagya, ou desapaixonamento. Quando não resta mais paixão, então há desapaixonamento. Tal desapaixonamento não tem valor algum, precisa ocorrer durante a paixão. Mas o que são a prática e o desapaixonamento? Abhyasa e Vairagya. É sobre isso que Patanjali fala nos 4 sutras subsequentes. A respeito de Abhyasa, ou prática, Patanjali diz: 13. Prática denota um esforço com o propósito de se estar firmemente estabelecido em estado livre de todas as tendências reativas. Assim, prática é um esforço na direção de nosso estabelecimento em estado de yoga, livre de todos os vrittis ou tendências reativas da mente. É uma atividade com propósito que se move em uma direção particular. Patanjali diz, nos termos deste sutra, que é preciso fazer um tremendo esforço para se ter uma experiência espiritual como o yoga. A parte do esforço ser um movimento bem direcionado possui certas outras características sobre as quais Patanjali fala no próximo sutra. 14. A prática deve ser prolongada, ininterrupta e plena de ardor ou entusiasmo. A prática demanda um esforço prolongado que se estende por um longo período. Não se pode esperar resultados rápidos nesse caminho. Não há yoga instantâneo. O yoga requer um esforço contínuo durante vários anos. Além disso, esse esforço deve ser ininterrupto. Um esforço espasmódico nunca pode levar uma pessoa a parte alguma. Esforçar-se por um certo tempo e então se retirar em hibernação a fim de descansar sobre os louros não tem validade alguma se somos realmente sérios em nossa viagem para o campo do yoga. Mas há algo mais sobre esse esforço com relação ao qual Patanjali fala. Ele diz que deve ser pleno de veemência ou entusiasmo. A expressão sânscrita utilizada aqui é satkara sevita. O esforço deve ter uma qualidade de disposição. O yoga não é uma senda de pesar, é na verdade um caminho de alegria. Se o esforço é prolongado e ininterrupto, entretanto falta-lhe a qualidade da alegria, então dificilmente tem algum valor. O esforço deve conter um elemento de paixão, pois não se pode ir à porta da realidade como um esqueleto, completamente oprimido. A jornada na senda requer grande energia. A palavra satkar nesse sutra denota tal energia que é comparável a um sentimento de paixão sobre aquilo que se está empreendendo. Sem essa paixão, o esforço prolongado e ininterrupto parecerá exaustivo. Logo ficaremos cansados do esforço, como é o caso de muitos aspirantes à senda de yoga. Quando essa paixão ou disposição não existem, as outras 2 condições do esforço, ser prolongado e ininterrupto, não podem ser cumpridas.
Mas podemos manter essa qualidade de paixão e disposição durante o esforço árduo, prolongado e ininterrupto? Normalmente, nosso esforço torna-se mecânico e monótono. Quando isso ocorre, a alegria do esforço desaparece. Continuamos com isso ou porque fazemos um compromisso ou porque formamos um hábito. Qualquer esforço feito por dever ou por hábito é totalmente frustrante. A questão é, como manter o esforço livre de se tornar um hábito e também livre de uma sensação de se estar cumprindo com o dever ou respondendo a um compromisso ou obrigação? Normalmente, nosso esforço espiritual emana do hábito ou do dever, e a um esforço que emana de ambos falta a qualidade da paixão ou da disposição. A questão é como evitar essas motivações? É nesse contexto que o desapaixonamento ou vairagya parece essencial para que o esforço seja prolongado e ininterrupto, e ao mesmo tempo pleno de alegria e paixão. Sem desapaixonamento existindo juntamente com a prática, o esforço torna-se cansativo e, portanto, frustrante. Mas então devemos perguntar, o que é esse vairagya? Patanjali diz no próximo Sutra. 15. O desapaixonamento é uma condição livre de todos os motivos, sejam aqueles que surjam de um desejo por alguma coisa que tenha sido experimentada ou por algo que ainda não foi experimentado. O desapaixonamento é uma condição livre de motivos, de todos os motivos. Enfatizando este fato ainda mais, Patanjali diz que não pode haver o intuito de repetir alguma coisa que se experimentou, nem de alcançar algo sobre o qual apenas ouvimos, mas não vimos realmente. É um motivo que introduz um sentimento de cansaço em qualquer esforço. Tanto o dever quanto o hábito surgem do funcionamento do motivo. No dever encontra-se o intuito de alcançar algo que não se viu, mas apenas se ouviu falar a respeito. No hábito encontra-se o intuito de fazer uma e outra vez aquilo que se está acostumado. Enquanto qualquer um destes fatores motivadores atuarem, o esforço deve se tornar mecânico e monótono, desprovido da qualidade da paixão e da disposição. Dissemos anteriormente que abhisa, ou prática, é um movimento em uma direção particular. É um movimento bem direcionado. É possível mover-se em uma direção particular e, contudo, não ter motivo algum naquele movimento? A direção não envolve um motivo? Um movimento sem direção seria somente um impulso, mas o movimento com uma direção certamente tem um motivo por trás de si. Entretanto, se a presença do motivo torna nosso esforço mecânico, portanto, desprovido de paixão, como podemos ter direção a não contaminar esse movimento com qualquer intuito? É possível isso? No sutra acima, Patanjali sugere que vairagya não pode ser definido, pode apenas ser indicado. E sua indicação é o estado livre de todos os motivos. Por que vairagya não pode ser definido? Porque uma definição sempre estabelece um limite àquilo que se define, mas vairagya com limite não é absolutamente vairagya quando definido. Significaria o desapaixonamento em relação a alguma coisa. Como pode isso ser chamado de desapaixonamento? Significaria que estamos desapegados de algo, mas este desapego envolveria um apego a algo mais. No sutra acima, Patanjali apresenta isso bem claro, e esse é o motivo pelo qual ele diz que o desapaixonamento pode ser apenas indicado. Para tornar esse ponto ainda mais claro, ele diz que vairagya é uma condição na qual não há motivo para a repetição do passado, nem para a antecipação do futuro. Assim, não tem raízes nem no passado, nem no futuro. É um estado de viver o presente, não tanto o presente cronológico quanto o psicológico. É verdade que a abhyasa é um movimento com um senso de direção, mas direção no sentido psicológico não pode ser estática, como é uma direção geográfica. Na esfera psicológica, a direção é intensamente dinâmica. Tal direção não está projetada no futuro, pois isso a tornaria estática. É uma direção que precisa ser descoberta constantemente no presente. Viver no presente não é deixar-se levar pela corrente do tempo. O presente é atemporal, não é uma passagem do passado para o futuro. Se assim fosse, ouviríamos nele os ecos do passado e do futuro. Viver no presente é descobrir nossa direção de momento a momento. O dinamismo da vida impede a existência de uma direção estática. Abhyasa é um movimento bem direcionado e vairagya é aquele estado dinâmico de viver o presente, onde a direção é descoberta a cada momento. E assim, quando esses dois coexistem, há movimento de vida no qual se manifesta o notável fenômeno da descontinuidade em meio à continuidade.
Vairagya é um estado de descontinuidade psicológica, mesmo que a abhaya seja um fenômeno de continuidade. É no desapaixonamento que o esforço envolvido na prática descobre seu propósito de momento a momento. Mas é possível chegarmos a essa experiência de coexistência na prática e do desapaixonamento, dois estados de mente diametralmente opostos? Se for possível, como chegamos a essa experiência? Patanjali discute esse tema no próximo sutra. 16. No desapaixonamento, devido ao estado de percebimento, há um completo desapego das atividades dos três atributos ou gunas. O caminho para a coexistência da prática e do desapaixonamento sugerido por Patanjali é o percebimento do pensamento e dos movimentos de seu pensamento. O pensador e os pensamentos não são duas entidades diferentes. O pensamento que está buscando continuidade é o pensador. Todas as atividades do pensador têm o objetivo de dar continuidade ao pensamento. O pensador existe apenas por esta continuidade e, portanto, estar ciente do pensador é o mesmo que estar ciente da continuidade do pensamento. Essa continuidade do pensamento ocorre através das atividades dos três gunas ou atributos. Assim, no funcionamento dos gunas, vemos a atividade do pensador. Elas são os atributos funcionais da vida. Se permitirmos que funcione sem impor qualquer continuidade às suas funções específicas, nenhum problema psicológico é criado. É quando o pensador interfere em seu funcionamento que a corrente da vida fica obstruída. Essa interferência do pensador constitui uma negação do desapaixonamento. É significativo observar que Patanjali, neste sutra, não utiliza a palavra vidente para o ser humano. Ele o descreve como purusa. Ora, purusa é o ser humano e a qualidade distintiva deste é sua mente e o processo de pensamento. Esse é o motivo pelo qual purusa, nesse contexto, deve ser entendido como mente humana. O sutra diz que, conscientes da mente e de suas atividades, chegamos a um estado de real vairagya, significando, obviamente, que a mente não interfere na ação dos gunas. Deixá-los agir sem intervenção da mente é a forma mais elevada de desapego. No funcionamento normal dos três gunas, tamas, rajas e sattva, o que se manifesta são as características da estabilidade, mobilidade e harmonia, respectivamente. Essas características são necessárias para a promoção da vida, mas quando a mente interfere com a atividade dos gunas, então ocorrem distorções, de forma que a estabilidade torna-se estagnação, a mobilidade torna-se atividade inquieta e a harmonia é transformada em autossatisfação. Essas distorções, não os gunas em si, criam na consciência do homem vários fatores condicionantes. Quando se permite que os gunas funcionem sem interferência da mente, pode-se observar a coexistência da prática e do desapaixonamento, da ação e da inação. Assim, é possível a reta percepção das coisas, que se torna o correto ponto de partida da ação. O verdadeiro vairagya é chamado de transcendência dos três gunas, mas isso não significa que eles cessem de agir. Se assim acontecesse, a vida cessaria de existir. Transcender os três gunas é alcançar um estado onde a mente não interfere no funcionamento normal deles, de forma a permitir-se o funcionamento de tamas, rajas e sattva, em suas respectivas esferas, sem interferência do pensamento. Desapegar a mente da ação dos gunas é o que é descrito como vairagya. A fim de realizar esse desapego, é preciso tornar-se conciso das atividades da mente com referência a esses gunas. Neste percebimento surge o desapaixonamento sobre o qual Patanjali fala no sutra acima. As tendências reativas nascem quando, nas esferas do funcionamento dos gunas, a mente estabelece seus próprios centros. É assim que a estabilidade transforma-se em estagnação, a mobilidade em inquietação e o repouso em harmonia ou harmonia em farisaísmo. Estar consigo desses centros de pensamento formados nas esferas do funcionamento dos gunas não apenas é o caminho para a coexistência da prática do desapaixonamento, mas também um caminho para a dissolução daqueles próprios centros que são os procriadores dos vritis. Dissolver esses centros formados na região dos gunas é o verdadeiro propósito do yoga. Nos sutras subsequentes da primeira seção, Patanjali oferece-nos um meio de compreender a dissolução desses centros na forma do triplo samadhi, ou o que se pode chamar de tríplice natureza da experiência espiritual.